E aí minha galera, bom dia, tudo bom com vocês? E aí, muita chuva por aí. Foi bom esse tempo dar umas friadinhas pra gente. Galera, hoje vamos falar sobre quantitativo de bloco por traços, tá? E as definições dos blocos, tá? Tamanho de blocos e os blocos mais vendidos. Independente de qual seja a região, tem dois tipos de blocos que são os mais procurados, certo? E sem muitas delongas, o bloco mais utilizado hoje comercialmente para venda e para produção seria o bloco de 9, o bloco de 14. O bloco de 9, ele é o bloco fundo fechado, tá? Poucas pessoas trabalham com ele com fundo vazado, não tem tanta utilidade, então ele é mais bloco fundo fechado. E o bloco de 14, que aí ele tem o bloco fundo fechado, fundo vazado e o estrutural, tá? Aí muitos podem perguntar, isso aqui é o bloco estrutural, não é o mesmo fundo vazado? Não. O bloco de 14, a diferença do bloco estrutural para o bloco fundo vazado não é simplesmente porque o fundo é vazado, como muitas pessoas pensam. O bloco estrutural ele é definido como estrutural por conta dos seus agregados, que são diferentes, e também pela sua resistência em MPa. O bloco de vedação, que seria o bloco de vedação de 14, fundo aberto, ele é um bloco que ele é específico para trabalhar acima do nível do solo. Ele não tem resistência suficiente para trabalhar abaixo do nível do solo, certo? E as suas dimensões para todos os blocos que definimos como blocos de cimento, feito de cimento, blocos tanto estrutural quanto bloco de vedação acima do nível do solo, as suas dimensões é 39 no comprimento, 19 na altura, e na sua largura aí a gente tem bloco de 9, bloco de 12, bloco de 14 e bloco de 19, sendo que dentro dos padrões que é utilizado esse bloco, geralmente quando se faz dentro dos padrões, né? Porque hoje tem muita gente também que está fazendo um bloco no modelo de cerâmica, em outros tamanhos, para produzir com bloco, para produzir com cimento. Mas dentro do padrão que se já tem, o bloco de cimento ele é nessas especificações: 39, 19 por 9 por 12 por 14 por 19, tá? É a mesma coisa para o bloco calha, tá? Então o bloco de 9 e o bloco de 14 são os blocos mais procurados, certo? O bloco de 9, por ter um preço mais agressivo, por ser um bloco até de uma boa resistência, certo? E um bloco que é mais barato justamente para fazer levantes. Ou o bloco de 14, certo? Fundo fechado ou fundo aberto também, que tem um preço bom para trabalhar acima do nível do solo para fazer fechamento de área. Ele não serve para estrutura, não serve para trabalhar na contenção. O bloco que é específico para contenção ou piscina tem que ser o bloco de 14 estrutural. E esse bloco de 14 ele tem o poder agregado mais pesado, tá? No caso, para a produção de blocos manuais, a gente muda o agregado dele para ele trazer uma resistência MPa maior, tá? E também as suas paredes são mais grossas. E na parte interna do bloco, na parte meio que divide os dois compartimentos, ela tem uma coluna vertebral. Eu vou mandar umas fotos breves para vocês entenderem, tá? Ela tem uma colunazinha justamente para trazer a resistência desse bloco. Aí é o bloco estrutural que serve para trabalhar abaixo do nível do solo, certo? Pronto, vamos lá. E esses blocos, certo? Ele tem um custo agressivo, certo? É um bloco que vende bastante e a procura dele é enorme. Então assim, o bloco de 9, fundo fechado, esse bloco para um traço, certo? Esse traço geralmente a gente consegue produzir 60 blocos por traço. 60 blocos por traço, certo? Aí cada traço que você faz, você consegue produzir 60 blocos. No caso do bloco de 14, fundo fechado ou fundo aberto, geralmente você produz 40 blocos. Isso também serve para o bloco calha, tá? O bloco calha de 9 e o bloco calha de 14 também é a mesma proporção. Para produzir com traço, o bloco de 9 você produz 60 e os blocos de 14, isso falando nos blocos de vedação acima do nível do solo, ele produz 40 blocos.
E o bloco estrutural, Ezequiel? O bloco estrutural, ele só faz 38 blocos por traço. Apesar de ser 14, ele produz menos porque a sua parede é mais grossa. Então, pela parede ser mais grossa, ele produz menos blocos. Então, ele fica na faixa de 38 blocos por traço, tá? Então, fica aí mais uma dica, tá? Hoje, mais uma orientação. Já sabemos o custo lá no último vídeo, eu falando a respeito dos produtos, né? Quanto custa a caçamba de areia, gravilhão, tal. E hoje já sabemos o traço, certo? Quantos blocos faz por traço e os blocos mais vendidos, tá? Então, nos próximos vídeos vamos estar falando agora, esmiuçando na verdade aquela questão do custo que a gente tem da caçamba, esmiuçar a metro, esmiuçar a lata, e aí a gente vai vir falar sobre quantas latas eu utilizo nesse traço, qual é o traço, 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, qual é o traço que eu utilizo para produzir esse bloco, para ter um bloco de uma boa resistência. E aí também a gente vai falar a respeito do agregado utilizado para o bloco estrutural. Isso aqui, galera, a gente está falando referente aos blocos manuais, tá? Não é bloco de máquina. O bloco de máquina geralmente muda toda a ideia, toda a logística, muda todo o formato, porque é um bloco de alta resistência, é um bloco que atinge 100% as normas da NBR que solicita o MPa correto, adequado, tá? E deixando claro, os blocos manuais não atendem 100% às normas, certo? Tem um poder de venda grande, sim, certo? Tem uma garantia dependendo de quem produza, sim, também, mas não atinge. Por quê? Porque precisa da compressão para ter a resistência, certo? Então realmente não atinge. É muito difícil se fazer um bloco manual e você chegar mais ou menos a, por exemplo, a 4.5 MPa, certo? Que é o mínimo hoje, né? O 4.5 MPa você consiga atingir. Geralmente o bloco manual ele chega a atingir dentro de alguns blocos que a gente já fez, já cheguei a atingir aí 3.75, 3.8, certo? É o máximo estourando no manual, tá? Quando a gente fala do bloco estrutural, o bloco estrutural chega até 4.20, mais ou menos 4.20, 4.30, porque a gente muda o agregado dele. Então, por mudar o agregado, meio que a gente faz um bloco de concreto de fato. Ele é um bloco de concreto, então a compressão dele é maior, então ele consegue chegar próximo ali, mais ou menos, tá? Galera, fica com a gente, tá? Obrigado mais uma vez por estar nos ouvindo. Quero te pedir, se possível, divulga esses vídeos que a gente está fazendo. De repente não pode não atender você, mas pode atender a outras pessoas que estejam com a ideia de empreender e também construir, porque isso que estamos passando aqui, essas ideias que estamos trocando aqui, também serve para quem está construindo, porque você está adquirindo conhecimento quando você for comprar um bloco para fazer um muro da sua casa, ou até para cá, residência, ou para piscina, você já sabe, você já vai chegar na loja ou na fábrica já consciente de o que pedir, como pedir, certo? E não ser enrolado por ninguém, tendo consciência do que exatamente você está comprando, tá bom? Obrigado, tenha uma boa tarde, tamo junto, vamos para cima!